A graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Jó capítulo 21 diz assim: Respondeu-me então Jó: Ouvi atentamente as minhas razões, e já isto me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. A casa do homem que eu me queixo, não tenho motivo para me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se me apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos e envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com um tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer teus caminhos. Que é o poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragrana arrebatada pelo remoinho? Deus diz: eis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar apago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? E ele que julga os que estão nos céus? Morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Por que direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Porventura, não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará apago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Veja, Jó aqui, ele não se volta tanto para questionar a Deus e sua condição como nas suas questões anteriores. Aqui ele se volta muito aos seus amigos e levanta muitos questionamentos. Veja, os amigos deles acreditavam que a prosperidade externa e a continuidade dela eram um sinal da verdadeira igreja, do verdadeiro povo de Deus e dos seus membros fiéis, de modo que a destruição da prosperidade de um homem é suficiente para provar que ele é um hipócrita, ainda que não haja nenhuma outra evidência contra ele. Isso afirmavam os amigos de Jó, que assim o era. Mas Jó negava. Jó negava que isso era verdade. Aqui nós temos, do verso 1 a 6, o prefácio de Jó com o objetivo de comover o sentimento de seus amigos para que ele possa obter a sua atenção. Ele chama a atenção deles para que eles pudessem dar atenção ao seu argumento, que eles o permitissem falar. As suas palavras pretendem convencer o juízo deles e retificar os seus enganos, mostrar o quanto enganados eles estavam.
Jó reconhece que Deus às vezes pune o ímpio como se fosse acorrentado por um terror. E veja, por algum juízo visível, às vezes o ímpio era cometido. Jó reconhece isso. E isso era notável na sua vida. Mas ele nega que ele sempre faça assim, que Deus sempre faça isso. Ou melhor, ele sustenta que normalmente Deus age de outra maneira, permitindo que até mesmo o pior dos pecadores viva dias em prosperidade e deixe o mundo sem nenhuma marca visível da sua ira, mas seja mantido na ira eterna. Veja, se você notar do verso 7 a 13, Jó descreve a grande prosperidade dos ímpios. Ele mostra a grande impiedade deles, aí do verso 14 a 16, e que eles estão insensibilizados pela sua prosperidade. Então, ou seja, ele traz uma ideia muito parecida com o Salmo 63, como se a prosperidade do ímpio os tornasse insensíveis para Deus, como se isso já fosse uma espécie de Deus agindo, tornando o coração insensível. Ele prediz a destruição no final de todas as coisas, mas depois de uma longa consolação. Aí está aí do verso 17 ao 21. Jó ainda observa uma grande variedade nos métodos da providência de Deus com relação aos homens, até mesmo em relação aos ímpios. Deus não age da mesma maneira. Deus age de maneira diferente com alguns, mas veja, não de maneira a ser parcial, mas é de maneira a tratar cada um de uma maneira diferente. Veja, irmãos, e aqui está um ensino que eu quero que você entenda. Veja, Deus salva por misericórdia e por graça. Deus nos salvou na cruz de Cristo, é verdade. E aqueles que são salvos em Cristo Jesus, não significa que todos esses Deus tratará da mesma maneira. Às vezes a uns Deus dá grande prosperidade, a outros Deus dá sofrimento. Mas a todos esses Deus faz o bem para aquilo que Ele dá, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas Deus não trata todo mundo da mesma maneira. E não chame Deus de injusto por isso. Ele trata isso com amor. Ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Então a maneira como Deus nos trata deve ser observado pelo fato de que o soberano do universo sabe o que é bom para nós. Então, ainda que enfrentemos sofrimentos e lutas, adversidades tais nesse mundo, devemos descansar no fato de que o Senhor age conforme a sua infinita sabedoria para o bem de cada um de nós. Veja, é isso que Jó observa, a grande variedade de forma como Deus age. E nem sempre Ele trata o ímpio da mesma maneira. Às vezes uns ímpios são ainda nessa terra tomados de pavor, outros só na eternidade. Mas ainda assim o juízo de Deus os encontra. E veja, Jó ainda derruba a tese dos seus amigos. E ele derruba a base da severa censura de seus amigos contra ele, mostrando que a destruição dos ímpios está reservada para o outro mundo, que eles frequentemente escapam a ele neste mundo, mas não escaparão quando chegarem no dia do juízo. E veja, isso desmorona os argumentos dos seus amigos, que o juízo de Deus encontrará o ímpio, apesar de Deus permitir que ele prospere por um período de tempo. Amados, sabe de uma coisa? Deus não nos trata todo mundo da mesma maneira. Deus tem forma diferente de tratar com determinadas pessoas. A maneira como Deus trata com você talvez não é a mesma com que Ele vai tratar comigo. Mas de uma coisa nós devemos ter a plena convicção. Daqueles que estão em Cristo Jesus. De todas as maneiras em que Deus lhe tratar, mesmo que seja ela pelo sofrimento, Ele vai sempre procurar o seu bem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe ricamente você, meu irmão, nesse dia. Curta as nossas páginas no Instagram e Facebook, inscreva-se no nosso canal. Continue aí assistindo os nossos vídeos. E as nossas orações é que Deus abençoe ricamente a sua vida, nesses dias de pandemia e reclusão social. Que Deus te abençoe.